eleitoral para nomear as autoridades presentes nessa reunião. Boa tarde. Esta solenidade de diplomação é presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. José Alfredo de Andrade Filho, juiz da 39ª Zona Eleitoral, responsável pelas eleições nos municípios de Casa Branca, Itobi e Santa Cruz das Palmeiras. Integram a mesa diretora o excelentíssimo promotor eleitoral, Dr. Marcos Tadeu Violi. Também prestigiam esta solenidade as seguintes autoridades: promotor de justiça, excelentíssimo promotor, Dr. Marcelo Fratangelo Guilardi, representante da subseção da OAB de Santa Cruz das Palmeiras, ilustríssimo senhor Dr. Rodrigo Neves Dias. Convido agora todos os presentes a ouvirem a execução, de maneira solene e respeitosa, do hino nacional brasileiro.
boa tarde, senhoras e senhores. Registro e consigno a presença do excelentíssimo senhor Dr. Marcos Tadeu Violi, promotor eleitoral da 39ª Zona Eleitoral de Casa Branca, com jurisdição nesta comarca, do excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Fratangelo Bilardi, digníssimo promotor de justiça da comarca de Santa Cruz das Palmeiras, o ilustríssimo senhor Dr. Rodrigo Neves Dias, nobre representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqui nós formamos o tripé das instituições que compõem o sistema de justiça. Cumprimento também os diplomados que serão formados nessa noite, demais autoridades presentes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das autoridades eclesiásticas porventura presentes, enfim, representantes da sociedade civil, especialmente uma saudação aos servidores da Justiça Eleitoral, aos servidores também da Justiça Comum, da Justiça Estadual de São Paulo, representantes de outras instituições, porventura, aqui presentes. Nesta tarde, a Justiça Eleitoral, cumprindo mais uma etapa do calendário eleitoral, procede ao ato de diplomação. E já nessa introdução, não poderia deixar de mencionar, à guisa de esclarecimento, de agradecimento, a atuação laboriosa dos operosos servidores da 30ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo, que foram fundamentais para que toda a estrutura logística e do cartório eleitoral funcionasse a contento, cumprindo a missão, e menciono em nome de todos a pessoa da senhora Jordana Barreto Martins Duarte, aqui representando todos os funcionários que atuaram de maneira destemida, além do horário, aos finais de semana, nessa eleição. Agradeço também os representantes do Ministério Público Eleitoral de São Paulo aqui presentes, advogados, partidos políticos, coligações, enfim, todos os atores do processo eleitoral. Destaco também, não poderia deixar de fazê-lo, o apoio sempre presente das polícias militar e civil e também de outros órgãos públicos, que eu deixo de declinar aqui por uma questão de tempo, mas que contribuíram para que as eleições neste município de Santa Cruz das Palmeiras transcorressem dentro dos padrões de normalidade. Pois bem, o objetivo da Justiça Eleitoral é garantir sempre uma campanha em que o candidato vença a partir das propostas que ele apresente, porque isso é que verdadeiramente vai melhorar as condições da nossa cidade de Santa Cruz das Palmeiras, cidade na qual eu tive a honra e o privilégio de trabalhar por quase 4 anos. Esse deve ser o caminho das campanhas eleitorais, cada vez mais limpas, e limpas não apenas no sentido ecológico, não só no sentido de papéis, de sujeira das ruas, mas limpa no sentido da idoneidade moral, da retidão de valores e da pureza de propósitos, no sentido de termos campanhas cada vez mais éticas, comprometidas com os valores democráticos. Além de cumprir o nosso dever legal, institucional e constitucional de realizar as eleições, a nossa Justiça Eleitoral desempenha a missão importantíssima de garantir a lisura e a probidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral deve ser sempre, em sua missão, a guardiã da normalidade, da legitimidade das eleições. Ela é o abrigo da cidadania. E é por isso que os eleitores de Santa Cruz das Palmeiras foram chamados às urnas para a escolha de um novo gestor, de um novo prefeito e de um respectivo vice-prefeito. Esta justiça especializada se incumbiu-se de assegurar ao cidadão eleitor que ele pudesse comparecer livremente às urnas para depositar o veredito de sua consciência e de sua soberania. É indiscutível que, somente mediante a participação de todos, poderemos ser capazes de construir um país melhor, mais justo
mais transparente, em que os ideais republicanos saiam triunfantes. A justiça eleitoral abriu o caminho até as urnas, e é naquela urna, na urna eletrônica, fruto de avanço tecnológico, que foram depositadas muitas expectativas ou esperanças. Na verdade, expectativas e esperanças. O ato de diplomação, o ato que é realizado nessa tarde, ela tem por objetivo, esse ato tem por objetivo materializar, concretizar a esperança da população de Santa Cruz das Palmeiras. Esse ato traduz um ato jurisdicional, mediante o qual a Justiça Eleitoral credencia os candidatos eleitos, para que possam assumir e exercer o mandato eletivo, legitimando-os para a investidura dos seus respectivos cargos, conquistados através dos votos dos cidadãos desta cidade. O nosso desejo, nesse momento tão excelso e sublime, é que no exercício dos mandatos sejam todos bons republicanos na observância dos princípios constitucionais, a saber, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e da eficiência. Desejo ainda ao senhor candidato e à senhora candidata eleita que possam se doar de corpo e alma, dando tudo de si para o município, porque só assim nós atingiremos aquilo que se espera de um gestor da coisa pública, que é sempre visar a supremacia do interesse público, melhorando a coletividade, as condições de vida dos mais carentes, observando as políticas públicas de urbanização, saúde, cultura, assistência social, entre outras. E a tarefa do senhor e da senhora não será fácil, né? Muitos desafios certamente se apresentarão diante de vossas excelências, então que estejam com afinco, imbuídos desse ideal de traduzir o melhor para uma cidade que merece tanto como é a nossa cidade de Santa Cruz das Palmeiras, pela qual eu nutro um carinho muito grande. Na última diplomação que nós fizemos, eu até lembrava ali com o Dr. Marcelo, que foi feita a menção à palavra candidatos, e não vejo por que não rememorar essa oportunidade. No último discurso de diplomação foi mencionado que a palavra candidato vem do latim candidatus, que é de onde vem a palavra cândidus, que é algo branco, algo puro, algo limpo, algo sem mácula, sem nódoa, sem mancha. Isso veio da sociedade romana, em que os cidadãos que se candidatavam a algum cargo público, eles vestiam vestes, uma beca branca, e se apresentavam publicamente perante a sociedade, já demonstrando pelo branco das suas roupas, a pureza das suas intenções e a nobreza dos ideais que eles tinham ao pleitear alguma função pública. E que assim também possam ser o senhor candidato, hoje eleito, prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, a senhora candidata, hoje eleita vice-prefeita de Santa Cruz das Palmeiras, imbuído dos mais nobres ideais, dando o máximo de si em prol dessa sociedade. Hoje, passam à condição de verdadeiras autoridades, investidas de poder para a promoção do bem comum, para promover aquilo que é o melhor para o povo. Nós que exercemos uma parcela de autoridade não temos poder em nós mesmos. Nosso poder emana do povo e deve ser dirigido para o povo, para a promoção do bem comum. E com essas palavras, e realizado o ato de diplomação, encerra-se o processo eleitoral por meio desse ato derradeiro, que dá por fim todo o processo eleitoral, que começou lá atrás. Foi um processo célere, dada a peculiaridade da situação, já que se trata de eleições suplementares. Os prazos foram reduzidos, exíguos, tudo precisou ser feito com uma certa agilidade, tanto da parte
das coligações, quanto da parte da Justiça Eleitoral, dos órgãos de justiça, mas nós entendemos que nós nos desincumbimos bem na parte de promover a lisura do pleito eleitoral. E esse momento tão aguardado, que é a diplomação, é a coroação de todo o trabalho que começou lá atrás, quando o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou a realização, agendou a data para que nós fizéssemos as eleições suplementares. E hoje nós procedemos a essa diplomação e o fazemos, como consta do preâmbulo da Constituição Federal de 1988, sob a proteção de Deus. A todos nós, a todos os cidadãos de Santa Cruz das Palmeiras, especialmente aos candidatos eleitos, desejo pleno êxito nessa empreitada que se inicia hoje, no exercício de seus respectivos mandatos que lhe foram democraticamente outorgados. E com essas palavras eu agradeço a atenção de todos. Procedendo à chamada dos eleitos à Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras. Os eleitos ao Executivo Municipal de Santa Cruz das Palmeiras: Giovana Maragon Dias da Silva, eleita vice-prefeita do município de Santa Cruz das Palmeiras pela coligação Mudar, Respeitar e Realizar. José Crescentino Bussaglia, eleito prefeito do município de Santa Cruz das Palmeiras pela coligação Mudar, Respeitar e Realizar. Feita a chamada e a efetiva diplomação dos eleitos, a solenidade se encaminha para o seu final. A cerimônia ela é singela, mas ela é revestida de um significado muito profundo e que possa representar um marco de uma nova fase nessa cidade. Dito isso, eu agradeço a presença de todos nesse plenário, especialmente a direção desta Casa Legislativa, que tão gentilmente nos cedeu esse local para a realização dessa cerimônia, em mais um ato de colaboração prestado à Justiça Eleitoral. Agradeço mais uma vez às autoridades presentes pelo comparecimento.